Bom, aqui ó, vamos tentar fazer aqui o exercício, o 311. Um tubo de vapor de diâmetro 160 milímetros e externo, esse aqui é o diâmetro interno, né, 160 milímetros, e diâmetro externo 170 milímetros, é coberto com duas camadas de isolante, isolante térmico. A espessura da primeira camada é 30 milímetros e a da segunda camada é 50 milímetros. As condutividades térmicas de R1, R2, R3 do tubo e das camadas isolantes são 50, 0,15 e 0,0 local horas metro Celsius, respectivamente. A temperatura da superfície interna do tubo de vapor é 300 graus Celsius e a da temperatura externa do segundo isolante é 50 graus Celsius. Calcular o fluxo de calor por unidade de comprimento do tubo. Bom, aqui ó, se ele falou unidade de comprimento do tubo, quer dizer aqui que supõe-se que o tubo tem 1 metro, entendeu? Unidade de comprimento, 1 metro o tubo tem. E a temperatura das interfaces, a gente vai ter que calcular a temperatura das interfaces também. Vamos ver das interfaces das camadas. Bom, das camadas de isolante. Aí a gente tem que fazer um desenho, né, do tubo assim, um desenho assim, olhando ele, né, de frente. E vamos fazer um esquema para saber como que fica essas camadas, né? Então vamos lá. Aqui ó. Bom, aqui ó, vou falar já da equação, ó. Configuração cilíndrica para fluxo de calor é essa daqui, ó. ΔT, né, que é temperatura maior menos a temperatura menor, sobre Ln, né, logaritmo neperiano, de R2 sobre R1. O que é esse R2? Esse R2 é raio 2 e R1 é raio 1. E aqui essa fórmula aqui embaixo, que é 2 vezes π, esse 2 é da fórmula, o π, o K, que é a condutividade, e o L, que é o comprimento. Agora, tudo isso aqui é, na verdade, a resistência. É isso aqui, ó, entendeu? Por que eu marco separado? Porque eu acho que é mais fácil a gente calcular assim a resistência, uma resistência cada vez. Depois colocar a resistência total na equação e assim calcular o fluxo de calor. Nesse caso, que está pedindo fluxo de calor. Então vamos pensar aqui no tubo. Bom, aqui o diâmetro dele, o exercício aqui fala que é o diâmetro interno dele. O diâmetro interno dele seria isso aqui, ó, o diâmetro de fora a fora. Só que assim, aqui na fórmula pede o raio. O raio o que é? É o diâmetro dividido por 2. Então vamos esquecer o diâmetro e vamos pensar no raio. No raio interno, que vem até aqui, ó, que seria raio 1. Esse raio 1 o que é? O diâmetro dividido por 2. Se o diâmetro é igual a 160 milímetros, eu posso já passar para metro aqui para de repente ficar mais fácil, porque a conta tem que ser feita em metro, né? Metro. Então, se o diâmetro interno é isso, o diâmetro externo do raio... o diâmetro externo do raio seria isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui. Porque isso aqui, ó, isso é isolante e isso é isolante. Isso aqui, ó, isso aqui é a primeira camada de isolante, isso aqui é a segunda camada de isolante. Então, vamos pensar assim, o raio aqui, ó, raio 1 tá aqui. Vamos pensar que tem um raio 2 que vem até aqui, né? Vamos supor que aqui seja aço, né? Aço, que é o tubo de aço. Raio 2 é aqui. Vamos pensar o raio 3. Raio 3 vem até aqui. Raio 3 até aqui. Vamos pensar o raio 4. Raio 4 até aqui. R4 até aqui.
Beleza, a gente tem diâmetro externo. Diâmetro externo é 170 milímetro, que é igual a 0,17 metros. Bom, agora aqui a gente divide por 2, né? Para saber o raio. Bom, dividir 16 aqui por 2 vai dar 0,08 metros. Agora vamos lá, raio 3. Raio 3 seria esse o diâmetro externo. Esse o diâmetro externo dividido por 2. Vai dar 0,085 metros. Então, beleza. Agora, raio 3. A gente precisa do raio 3. Raio 4. A gente precisa do raio 4. O raio 4 é o seguinte, vamos olhar no exercício aqui. Aqui fala que a espessura da primeira camada, olha aqui para vocês verem. A espessura da primeira camada, é 30 milímetros, entendeu? Então vamos lá. Então vai ficar aqui, ó, 30 milímetros, vai ficar, então a gente vai pegar o raio 3, que é 0,085 mais 30 milímetros. Já vou passar milímetros para metro, porque aqui está em metro. Então vou fazer 0, vai ficar 30 milímetros, passando para metro, vai ficar 0,03 igual a, aqui vai ficar 0,15 metros. Agora raio... Calma aí, gente, perdão aqui, ó. Perdão aqui. Vamos fazer aqui direto. Aqui é raio 2, ó. É raio... Opa. Aqui é raio 2. Raio 2. E aqui é raio 3. Depois eu tenho que calcular o raio 4. Bom, então vamos lá. Esse aqui. Agora vamos lá, o raio 4. Agora vai ser... Raio 4 vai ser o... Vai ser aqui, vai ser o raio 3 mais esse tanto aqui, que vai dar o raio 4. Então o raio 3 vai ser isso aqui, né? Que a gente calculou aqui. Raio 3 vai ser... Vamos lá, raio 4. Que seria a espessura... Seria a espessura da segunda camada. Né? Para a gente checar o raio 4, a gente soma o raio 3 mais a espessura da segunda camada. A espessura da segunda camada, vamos achar aqui, ó. A espessura da segunda camada é 50 milímetros aqui, tá vendo? 50 milímetros. Então, vamos lá. Já passando para metro, né? Aqui vai dar 165, né? 0,165 metros. 165 metros mesmo. Agora a gente tem que calcular aqui, ó. Vamos continuar olhando o desenho. Aqui tem uma resistência, vamos chamar de R1. Aqui tem outra resistência R2. Aqui tem R3. Ele deu o K dessas resistências. Que seria aqui, né? O K1, o K2 e o K3. Vamos lá. K1. K2 e K3. Vamos lá. Agora a gente vai no exercício aqui. Olha aqui. Ó. Camadas isolantes são aqui, né? As condutividades térmicas de R1, R2 e R3 do tubo e das camadas isolantes são 50, 0,15 e 0,08 kcal/metro Celsius. Então,
Então aqui, ó, aqui é K1, aqui é K2 e aqui K3. Então só copiar aqui, vamos lá. Aqui é 0,15, 0, opa, errei aqui. É 0,50, 0,15 é o K2. Aqui é 50, aqui é 0,15 e aqui é 0,08. Conferindo que é isso mesmo. Agora vamos lá, agora a gente tem aqui na temperatura, a gente tem aqui ó, é o T1, temperatura, aqui T2, T3, aqui T4. O que a gente tem? A gente tem no exercício aqui, ó, no exercício, ó, a gente tem a temperatura aqui, ó, interna do tubo, que é 300. E a gente só tem a do segundo isolante, que é 50. Ó, o segundo isolante, ó, aqui é o primeiro isolante e aqui é o segundo isolante. Então a temperatura externa do isolante é essa daqui, ó, seria o T4. Então vamos lá, então a gente tem aqui o T1 e o T4, ó. A gente tem T1, que é igual a 300 graus Celsius. A gente tem T2, a gente não tem, aliás, também não tem o T3. E a gente tem o T4, 50 graus. Ó, a gente tem o T4. Então beleza, agora o que a gente faz, ó? A gente tem temperatura, tem os dados aqui do exercício e tal. Agora dá pra gente usar a fórmula. Vamos usar a fórmula de resistência. Vamos usar a fórmula de resistência aqui. Que é Ln R2 sobre R1 2 vezes π vezes K vezes L. Vamos lá. Vou passar para outra folha aqui que fica mais fácil, né? Melhor pra gente. Vamos lá. Vamos começar aqui com um R1. Vamos calcular aqui as resistências. Resistência 1, resistência 2 e resistência 3. Vamos colocar R1 aqui. Ó, R1. Vamos lá, Ln. Agora vamos lá. Aqui eu vou ter que colocar um raio, aqui outro raio. Que raio que eu coloco aqui? Bom, a fórmula está aqui do lado, ó. R2, raio 2 sobre raio 1. Bom, raio 2. 0,085. Raio 1, 0,08 milímetro. 0,085, 0,08 sobre 2 vezes π. Agora, vamos colocar a condutividade. Qual que é a condutividade aqui de R1? Que seria o K1. Condutividade de R1 que seria o K1. 50. Vezes unidade. A unidade fala 1 só, então é 1. Se fosse 10 metros, colocaria 10 metros. Se fosse 20, se fosse 25 metros, colocaria 25 aqui. Bom, isso aqui, ó, você resolve na calculadora, né? Se quiser, né? Se quiser resolver na calculadora, pode resolver, né? Tem jeito que tem que ser calculadora mesmo. Vezes π vezes 50 vezes 1. Bom, vamos lá, tá igual. Ó, aqui deu um número aqui. Calma aí, errei aqui, que aqui eu coloquei 5, mas é 50, né? É só 50. Agora aperta igual. Pronto, aqui deu um número
Bom, aqui deu um número... É número científico. Então, bom, a gente sabe que é menos 4, a gente sabe que tem 4 zero que a gente coloca. Depois copia esses dois números aqui. Vai ficar igual. 19. Tá vendo? 0,019 hora. Opa, Celsius. Caloria. Vou colocar calorias. Pronto. Então essa é R2. Essa é R1, perdão. Agora vamos lá, R2. LN. Agora que raio que a gente coloca? Bom, é assim, se lá eu coloquei, se para calcular o R1 eu coloquei raio 2 sobre R1, agora para calcular o R2 eu coloco raio 3, ó, eu coloco raio 3, para calcular R1 eu coloquei R2 sobre R1. R1. Agora para calcular o R2 eu coloco raio 3 sobre raio 2. Entendeu? Então vai ficar assim, ó. Qual que é o raio 2? Raio 2 é 0,085. Raio 2 vai embaixo, que aqui vai ficar raio 3 sobre raio 2. Então vamos lá, aqui vai ficar raio 2, né? 85 sobre... Não, quer dizer, aqui vai ficar embaixo, né? E esse aqui vai ficar em cima. 15. Então, 0 aqui. Pronto. Então, vai ficar raio 3 sobre raio 2. Aqui é raio 3 e aqui é raio 2. Aí, sobre 2 é fórmula, π é fórmula. E a condutividade eu tenho que buscar aqui, né? Bom, se eu vou saber daqui, se eu quero saber daqui, eu tenho que pegar o K2. Qual que é o K2 aqui? O K2 é 0,15. Então, 0,15. Unidade de tempo é a unidade de medida que só está 1 aqui. Unidade de comprimento, perdão. É 1. Se tivesse 8, colocaria 8. Se tivesse. Mas foi 1 que deu aqui. Bom, isso aqui a gente calcula também na calculadora, né? Isso aqui a gente também calcula na calculadora. Vamos lá. Vamos calcular na calculadora isso aqui. 0,15 sobre 0,085. Faz aqui, né? 2 vezes π vezes 0,15 vezes 1. Vamos lá. Deixa eu ver se eu fiz correto. Aqui deu um número aqui. Deu um número já em decimal, não deu sem notação científica. Era 0,29 horas Celsius quilocal. Pronto. Agora é R3. R3, vamos lá. Bom, se lá foi... Bom, se ali foi R3 sobre R2, agora aqui vai ser ln de R4 sobre R3, tá vendo? Porque agora eu quero saber que é R3. E aqui eu tenho que recorrer ao raio 4 aqui, ó. Tem que recorrer ao raio 4 daí. Raio 4, então vai ficar aqui, ó. O raio 4 eu tenho aqui, ó. 165. Vai ficar 0,165 metros sobre 0,115. Bom, 2 da fórmula. Π da fórmula. E aí o K, né? O K, deixa eu olhar o K. O K seria, no caso, ó, o K3. Qual que é o K3? 0,08. 8 vezes 1. Bom, vamos lá. Agora a gente recorre também à calculadora de novo. Vamos lá, ln de 0,085
16 sobre 0,15 parênteses sobre 2 vezes π vezes 0,08 vezes 1. É igual. Aqui já deu um número também já em decimal direto. Vou copiar esse número aqui. Pronto. Beleza. Agora é o seguinte. A gente volta para a fórmula aqui, né? Que é K igual a variação de temperatura maior vezes temperatura menor sobre resistência total. Então vai ficar assim. K igual. Vamos lá. Qual que é a variação de temperatura que a gente tem aqui? A gente tem aqui a temperatura, a gente tem aqui T1 e T4, ó. Então a gente faz temperatura maior menos a menor. Aqui eu coloquei 3.000 aqui, mas é 300. Não, 300 aqui. A gente vai fazer 300 menos 50 sobre resistência total. Então vai lá. 300 menos 50 sobre resistência total. Vamos calcular essa resistência total. Como que a gente calcula a resistência total? A gente vai somar essas três resistências aqui, ó. Daí vai dar a resistência total. Vamos somar na calculadora. Somando na calculadora aqui vai dar 19 mais 0,3207 29 mais 0,71 sumir esses números aqui, coloquei esse número no valor, perto igual, vai dar 1,039 132. Tem 9, copiando esse número aqui, ó. 1,039.132. Bom, agora aqui, ó, a gente só fazer esse número aqui também, né? 300. Opa, vamos fazer assim, fazer a fração aqui, ó. 300 menos 50 sobre 1,039 132. Fazendo isso aqui vai dar... Bom, então fiz a conta aqui, né? 300 menos 50 dividido por 1,039.132 vai dar 240. Isso daqui, ó, é 240,60 kcal/horas. Já é a resposta da A, tá vendo? Fluxo de calor é o quê? Então essa aqui é a resposta da A. Agora, o que pergunta o B? Pergunta temperatura nas interfaces das camadas. Então a gente vai pegar, vai olhar o desenho, tá? Bom, interface das camadas. Tem camada 1 e camada 2, quer saber a temperatura aqui nas interfaces das camadas. Essa temperatura, qual temperatura seria? Seria o T3, tá vendo? Então a gente tem T1, que é 300, a gente não tem T2, a gente não tem T3, e a gente tem T4. Então o que a gente pensa aqui? A gente vai montando aqui uma equação, e o fluxo de calor que agora a gente tem, a gente pode colocar ele direto assim, fluxo de calor igual a ó, T1 que é igual a, né, vou colocar um número direto, né, também já, que é 300 menos T2 eu não tenho, T3 também não tenho, T4 eu tenho, T4 é 50, tá vendo? Bom, agora sobre a resistência, né? No caso, a pergunta é qual a temperatura nas interfaces das camadas. Então vamos pegar aqui, ó. Quero saber essa temperatura. O fluxo de calor, o 240, ele é contínuo.
Ele é contínuo, ele é tanto, esse fluxo de calor ele é 240 aqui, 240 aqui, 240 aqui, 240 aqui. Entendeu? O que muda aqui é a temperatura, a resistência, mas o fluxo de calor ele é contínuo. Então vamos pensar o seguinte, ó, a gente tem aqui o T3, a gente tem aqui, ó, que T3 menos 50, a gente tem aqui, ó, 3 menos 50, a gente pode usar isso. E o fluxo de calor ele é contínuo, então 240 menos 60, que é igual a T3 menos 50. Entre o T3, entre a temperatura T3 e a temperatura T4, que é 50, o que a gente tem? A gente tem a resistência 3. A gente tem justamente a resistência 3 aqui, ó. Tá vendo? Seguindo aqui, ó. Resistência 3. A resistência 3 a gente já tem calculada. Olha aqui em cima a resistência 3 aqui, ó. Que beleza. Então vamos lá, vamos pegar aqui com a resistência 3. 0,82 13. Bom, agora sim, ó. Agora como que a gente resolve isso aqui? Você pode passar lá, multiplicar por esse aqui, que vai dar um número, né? Você passar multiplicando aqui, vai dar um número. Depois, aqui, menos 50 passa para lá, mais 50. Isolou o T3. Beleza, tem o resultado do T3. Ou, né, pode fazer na calculadora, né? Que eu acho mais fácil. 240,6. Ó, a gente prevê aqui para mostrar como é que é. É alfa igual... Ó, esse alfa, tá vendo? Esse alfa e esse igual. Aí vai esse igual, vai ficar assim. Vai ser aquele igual equacional. Aí vamos colocar aqui o símbolo aqui de fração, né? Que é uma fração. Bom, aqui é T3. Eu não tenho T3 na calculadora, mas eu tenho X. Tá vendo? X aqui, ó. X aqui. E menos 50, que é o T4. E agora menos a resistência, que é 0,7182 13. Beleza? Agora eu aperto, ó. Eu aperto Shift e a tecla Solve. Esse número vai aparecer, é um número de uma conta anterior que eu fiz, que ele está na memória. Aí você aperta para X1, porque você quer saber o valor de um X. Aí aperta igual novamente, vai dar 222 vezes 80. 22 vezes 80. Não sei. Então tá, essa é a resposta 2, a temperatura das interfaces das camadas. Quer dizer que a temperatura daqui é 222,8. Se eu quisesse saber, por exemplo, a temperatura aqui entre o aço e isolante 1, o que eu faria? Eu pegaria o mesmo fluxo de calor, que ele é contínuo, 0,6. Pegaria isso daqui, ó, por exemplo, ó. Pegaria isso aqui, ó. Ou até pegaria aqui, ó, T2 menos 222,80. Mas posso trabalhar com esse número redondo aqui, né? É mais fácil. T2 sobre... O que eu tenho entre o T1, esse aqui é o T1, e o T2? O que eu tenho? Entre o T1 e o T2, eu tenho o R1, ó. T1 é aqui e T2 é aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho esse R1 aqui, ó. Esse R1, que seria que, deixa eu ver nesse calculador aqui, ó, que seria esse daqui, ó, R1. Aí seria isso aqui, ó. Seria 0,0019. Beleza? Se eu fizer essa conta aqui, ó, fazer essa conta na calculadora. O X sobre 0,0. Solve. Aqui dá o resultado anterior, né? Aperto 1, aperto igual de novo. Vai dar 299. Vai dar 299,95. 95, pronto.
Celsius. Bom, então é isso, ó. Das temperaturas alta porque a condutividade é muito alta, né? É 50 a condutividade daquela do aço ali, né? Então tá respondido. Essa daí, as duas questões. Aqui então no caso perguntou a temperatura das interfaces camada isolante. Que é essa aqui. Se perguntasse aqui entre o aço ali, entre o raio 2 e o raio 3, né? O primeiro isolante seria isso aqui. Feito então.